Olá, seja bem-vindo à aula 3, aula que nós vamos falar sobre fotogrametria. Na aula passada eu trouxe uma revisão de como que é a topografia, de como que ela é realizada, como que são os coletados pontos, como que são esses pontos, quais são os produtos gerados. E agora a gente vai falar da fotogrametria, tá? Então, fotogrametria é a ciência por trás que dá sustentação para você levantar o terreno através dos drones, tá? Mais uma vez, o termo topografia com drones é um termo popular, tá? O certo é fotogrametria com drones ou aerolevantamento com drones, tá? Mas o termo ele acabou ficando popular e é esse termo que geralmente as pessoas vão entender melhor, porque muita gente conhece que é topografia, então quando você fala topografia com drones, eu sei que é topografia e está utilizando os drones, tá? Mas também é um termo popular, mas é importante você saber quais são os termos técnicos, tá? Então vamos lá. Fotografia, segundo a Sociedade Internacional de Fotogrametria e Sensoramento Remoto, é a ciência e tecnologia de aquisição de informação sobre um objeto sem contato direto entre eixo e sensor. Perceba aqui que é fotogrametria e sensoramento remoto. Lembra que eu falei que as duas têm o mesmo objetivo? A única coisa que muda é a plataforma de aquisição de dados. Uma é um avião ou drone e outra é o satélite, tá? E aí a ciência de tecnologia de aquisição de informação sem contato sobre um objeto e o sensor. Ou seja, o sensor que coleta o ponto, ele não tem contato com o ponto. Já na topografia tem, tá? Então, ou seja, a estação total está no ponto e o prisma ela vai até o ponto para coletar. Enquanto no drone e com sensoramento remoto, com imagem de satélites, isso é feito de forma remota, tá? Então você não tem esse contato direto. A fotogrametria ela é bastante antiga, muitas pessoas estão conhecendo agora com os drones, mas não foi os drones que trouxe não, tá? É uma ciência que já é secular, tá? Já faz um século que ela já está sendo utilizada e ela surgiu na França em 1849 a 1900. E ela foi sofrendo revoluções tecnológicas, foram marcando épocas, tá? Então, 1901 a 1950, fotogrametria analógica. Na fotogrametria analógica foi marcada principalmente, já eram as câmeras analógicas, por isso esse nome, e foi marcada também pela chegada dos aviões, tá? Então, antes era feito com balões, tá? E câmeras analógicas, aí depois chegou os aviões. Depois de 1951 a 1990 foi a fotogrametria analítica. Então a fotogrametria analítica ela foi marcada pela chegada dos computadores, tá? Em 1990 aos dias de hoje é a fotogrametria digital que foi marcada pela câmera digital. Eu sempre digo que os drones têm que ter um espaço aqui também, tá? Então não sei que época aí, talvez, não sei, 2010 aos dias de hoje, ser marcado pela fotogrametria com drones, porque foi uma tecnologia aí bem disruptiva dentro do mercado, tá? Vamos entender como que foi esse papel aí do drone na ciência. Bom, primeiramente, como que funciona um projeto de fotogrametria com drones, né, de levantamento com drones? Como que é feito? Primeira coisa, você faz o planejamento de voo no escritório, depois lá em campo o avião ele captura as imagens, aqui eu coloquei um avião convencional. Aí depois você tem o quê? Apenas imagens aéreas. Isso é importante, pessoal. A partir do momento que o drone foi lá e fez a coleta de imagens, eu já não consigo mensurar o terreno. São apenas imagens aéreas. Essas imagens precisam ser processadas, gerados produtos cartográficos. Aí de posse dos produtos cartográficos, eu consigo fazer mensuração no terreno, tá? E depois que eu fiz esse processamento, eu consigo modelar esse terreno. Então foi o que eu trouxe nesses slides, tá? Basicamente, o que o drone foi? O drone foi uma evolução tecnológica na plataforma de aquisição de dados. Então, antes, o que era feito por um avião tripulado, com piloto e tudo mais, hoje é feito por um robô voador. Então, isso você tem que entender. Olha a evolução tecnológica que nós estamos. Às vezes a gente está no meio, né, da evolução tecnológica e a gente não consegue perceber. É a mesma coisa dos smartphones. Tá? Pensa só, hoje em dia você pedir um táxi pelo celular, você pedir comida pelo celular, você conseguir fazer videochamada, pensa isso 10, 15 anos atrás, tá? E aí é a mesma coisa do drone, tá? O drone é um robô voador que tira imagem de forma automática, tá? Coisa que antes precisava de um avião mesmo, com piloto, com tudo mais. Então essa foi a evolução tecnológica que o drone trouxe para a fotogrametria, tá? Aqui eu trouxe um paralelo entre como que era o mercado antes e depois dos drones. Vamos dar uma olhada? Bom, com a aeronave tripulada, ou seja, antes dos drones, você tinha poucas empresas grandes. Por que poucas empresas grandes? Porque era muito caro para você fazer fotogrametria, tá? Então, só para você ter uma ideia, em 2013, eu trabalhei numa empresa em São Paulo que a gente importava o sistema da Trimble de mapeamento, que era alemão, e a gente vendia esse sistema aqui no Brasil. Em 2013 o dólar estava o quê? 3,50, 3,20, R$3, sei lá.
E esse sistema ele era vendido aqui no Brasil por R$ 1 milhão. Sistema completo, com câmera, sensores e tudo mais, para ser embarcado no avião. Quanto custa um avião? 4, 5 milhões de reais. Então, ou seja, para você começar uma empresa de fotogrametria, eram milhões de reais envolvidos aí. Por isso que poucas empresas, e geralmente porte médio grande, para ter esse capital para investir e conseguir prestar esse serviço. Então é muito importante que você preste atenção na oportunidade que você está tendo. Isso 10 anos atrás era impossível pensar que que qualquer pessoa entre aspas, né, mas que tipo um profissional autônomo conseguiria trabalhar com fotogrametria e que a fotogrametria ia concorrer com a topografia, com estação total. Isso era bizarro pensar, porque era um custo muito alto, tá, envolvido. Então, os projetos também eram projetos grandes. Esses projetos eram mais demorados, então eu também trabalhei, logo quando eu me formei, com o levantamento. E para você ter uma ideia, os projetos eles eram milionários, demoravam 1, 2 anos para ser entregue, tá? Então, assim, os projetos eram demorados e eram caros. Por quê? Porque essa matemática tinha que fechar. Então, se era muito caro para mim abrir uma empresa, os projetos que eu vou prestar têm valor agregado, porque eu preciso ter lucro, tá? E os projetos, por serem caros, eles eram grandes e demorados para entregar. E o que aconteceu quando chegou os drones no mercado, tá? Bom, aqui você tem muitas empresas pequenas, tá? Autônomos e tudo mais, projetos de pequenos para médios, e aí eu vou deixar uma ressalva, por quê? Por que eu deixei essa ressalva? Porque assim, gente, tem que entender que dentro do universo drone também tem um outro universo. Por exemplo, aqui a gente está trabalhando com pessoas que estão entrando no mercado, que a gente trabalha muito com os equipamentos da DJI. São equipamentos que têm 20 minutos de autonomia. Só que você tem que entender que existem equipamentos movidos a bateria, asa fixa, que possuem 3 horas de autonomia. Existem equipamentos movidos a gasolina, drones, né, que são aeronaves não tripuladas, com 5, 6 horas de autonomia, dependendo do sensor que ele embarca. Ou seja, isso se aproxima de uma produtividade de um avião. Então o futuro da fotogrametria com certeza vai ser com drones. Então você consegue fazer projetos grandes sim, só que a grande maioria é de pequeno para médio, tá? Os projetos são mais rápidos e os projetos são mais baratos. Rápidos quanto, né? Geralmente gira em torno de 30 a 90 dias a maioria dos projetos vão ser entregues com drones, tá? Pode ser que tenha mais, com certeza, só que tipo assim, a média é 30 a 90 dias, tá? Aí você deve estar... Então qual que foi a grande sacada do drone? É você ter o poder, a capacidade de trabalhar com a fotogrametria. Então antes você não tinha nem a chance de trabalhar com fotogrametria, porque era algo muito caro, era impensável. Por isso que muitas pessoas nem conheciam essa ciência, porque ela era tão restrita que tipo somente quem teve na faculdade que sabia que isso existia praticamente, tá? Quem que eram os principais clientes da fotogrametria com avião? Eram órgãos públicos, então cidades que iam ser mapeadas, estados, ou grandes empresas de engenharia que ia fazer principalmente projetos de rodovia, e aí fazia um primitivo ali para fazer o estudo do traçado, tá? Então o que o drone fez? Ele diminuiu drasticamente o valor para você entrar no mercado, o valor de investimento, menos de 1%, e aí pequenas empresas, profissionais liberais conseguiram ter acesso a essa tecnologia para serem aplicados nos seus projetos. Aí, como eu disse, ficou tão barato você ter acesso a essa tecnologia que ela é comparada com uma topografia com estação total, tá? Ela concorre, beleza? Aí você deve estar se pensando, nossa, então o drone fez 1000 maravilhas. Cara, pensa só, nada na vida possui só um lado bom. Tudo tem um lado positivo e tem um lado negativo, tá? Aí você está se perguntando, Manuel, mas qual foi o lado negativo dessa popularização? A banalização. O que eu quero dizer? Ou seja, ficou tão barato para fazer, ficou tão acessível que qualquer pessoa, muitas pessoas estão pegando um drone, não sabe nem o que está fazendo, aí vai lá, pega um aplicativo de voo, aprende a mexer na internet, coleta as imagens, sobe no processamento em nuvem, gera um projeto sem qualidade técnica nenhuma, sem critério nenhum e acaba queimando o mercado, tá? Então essa popularização gerou uma banalização. Então eu acredito que você já deve ter alguém que não teve conhecer alguém que não teve uma experiência muito boa, ou de repente você vai chegar num cliente que ele não teve uma experiência muito boa, então é muito importante que você tenha essa bagagem para explicar, tá? Para as pessoas não confundirem, banalizarem, tipo, meu sobrinho tem um drone, eu consigo fazer. Não é assim. O drone é apenas a ferramenta de aquisição de dados. O segredo está na metodologia e transformar essas imagens aéreas em produtos cartográficos. Aqui que está a inteligência do negócio, beleza? Então aqui eu trouxe uma ideia para você ver onde ele se aplica perfeitamente, tá?
o drone em áreas que elas são muito grandes de ser feito pela topografia, tá? Ou que vai ser muito demorado feito pela topografia com seção total, então você utiliza o drone. Ou ela também não é tão grande que possa pagar aí a logística de uma fotogrametria tripulada, tá? Então ela entra nessa faixa aí e como você viu ali embaixo, ela sobrepõe essas duas faixas, tá? Porque ela consegue chegar em determinado momento concorrer ali com a fotogrametria tripulada e em determinado momento ela também concorre com a topografia. Bom, falando um pouco então das aeronaves, ou seja, das plataformas de aquisição de dado. Existem dois tipos de modelos no mercado e dentro desses modelos uma série de outros modelos também, tá? Que eu tô falando de estrutural. Então, um é o asa fixa, ou seja, aeronaves parecida com um avião, tem um motor só e ela plana, tá? Então ela utiliza o vento ali, por isso que ela tem maior autonomia, porque ela tem apenas um motor, consome menos energia e plana mais. E tem os multirotores, que são similares a helicópteros, que tem mais rotores, por isso eles gastam mais energias e têm menos autonomia, tá? Então vamos ver as características desses dois? Bom, uma asa fixa, maior autonomia, com isso maior área de cobertura. Os sensores são intercambiáveis, então eu tenho essa possibilidade de tirar uma câmera, colocar outra, tá? Isso é mais fácil. Não que isso você não consiga fazer no multirotor, tá? Mas nesses comuns, na DJI, não. Aí você tem que pegar, por exemplo, uma matriz 200, uma matriz 600, você consegue fazer isso, mas é um outro jogo, tá? São valores muito maiores. Operação é mais complexa, bem mais complexa, então a pessoa que vai pilotar ali um asa fixa é extremamente importante que ela tenha experiência com aeromodelismo ali e tudo mais. Por ser mais complexo, dá mais manutenção e ele é mais caro para você adquirir, tá? Depois eu vou falar de custos aí de investimentos em outra aula. Já o multirotor, ele tem menor autonomia e com isso também menor área de cobertura. A operação é mais simples, é totalmente automatizada. Eu brinco que até uma criança consegue operar, porque é tão automatizada, é tão simples de trabalhar. Não é também assim tão ridiculamente simples, mas assim, cara, é fácil. Se você seguir um checklist, se você acompanhar certinho, ele é muito automatizado. Ele levanta automaticamente, ele pousa automaticamente, então isso faz com que a operação seja mais simples e dê menos manutenção comparado com a asa fixa. E ele também é mais barato, tá? A grande questão aqui é assim, ó. Um asa fixa, quando ele cai, muitas vezes ele cai planando e tudo mais, e você consegue aproveitar a tecnologia embarcada dele. Então, geralmente, assim, você vai pagar um valor na asa fixa e com 10% desse valor você faz um retrofit, que a gente chama, que é você trocar toda a estrutura da aeronave aproveitando a eletrônica, a câmera e tudo mais. Já o multirotor, geralmente quando ele cai, cara, é um tijolo caindo e você não consegue aproveitar nada. Então você paga mais barato, mas se cai sem comprar uma outra aeronave, tá? E quais são as principais etapas de um projeto? Então as principais etapas são planejamento de voo, o voo e processamento das imagens, tá? Então essas são as três principais fases de um projeto. Então vamos falar sobre planejamento de voo. Planejamento de voo é a fase que você, primeiramente, vai analisar a área. Então como que a gente faz geralmente? A gente pega o Google Earth, analisa a área que vai ser sobrevoada, vê o tamanho, vê o perfil, faz uma linha lá, vê o perfil, né? Vai mostrar isso para vocês na prática também. Aí a gente consegue ver qual vai ser o local de pouso, de decolagem, faz toda essa análise. E aí, feito isso, faz o planejamento de voo. Então, o que consiste isso? Lá em escritório, você vai planejar isso, ou seja, quais são as faixas de voo que a aeronave vai sobrevoar a área, quantas fotos vão ser tiradas, qual vai ser a altura de voo, GSD, tudo mais. Feito isso, depois em campo, você vai carregar esse planejamento de voo e depois desse planejamento, a aeronave ela tem um GPS embarcado, então ela consegue sobrevoar a área seguindo esse planejamento. Então, basicamente, quando você vai viajar, você coloca uma rota lá no GPS seu no carro e através daquela rota você vai seguindo com o seu carro, porque você tem um GPS interno seguindo uma rota. É a mesma coisa. Você definir a rota do drone e ele tem um GPS embarcado, ele vai seguir essa rota capturando imagens, beleza? Então aqui está um exemplo de coleta de imagens, por isso que eu disse que a operação de campo ela é mais simples, porque a partir do momento que ele decolou, você fica só acompanhando aqui no controle e sentado. Você pode procurar uma sombra, sentado e tal, esperando ele terminar. Quando ele terminar, ele vem, pousa, já com as imagens dentro do cartão de memória, e a partir dessas imagens você fazer a parte de processamento, tá? Então, processamento, eu coloquei aqui dois tipos de processamento, tá? Do lado esquerdo aqui tem o Drone Deploy, que é um processamento em nuvem internacional, e tem o mapa, que é o processamento em nuvem aqui brasileiro, tá? Então, processamento em nuvem com processamento desktop, ou seja, eu instalar um software no meu computador, que aí tem o Pixforge Mapper e o Metashape, tá? Pixforge suíço, Metashape russo, tá? Por que eu trouxe esses dois?
Muitas pessoas me perguntam, Manuel, o processamento em nuvem ele funciona? Dá para utilizar ele? Ele funciona sim, mas é importante ressaltar alguns pontos, tá? Se for uma área homogênea, por exemplo, uma área rural, vamos dar um exemplo de soja. Soja, 100 hectares de soja, 200 hectares de soja, 1.000 hectares de soja, 10.000 hectares de soja, é soja. Tá? Então, assim, o cenário que você tem para mapear é um marzão lá verde, tá? As coisas são parecidas, por isso que eu falo homogênea. Você está mapeando uma área onde ela é praticamente inteira parecida, tá? E ninguém vai plantar soja num morro, tá? Agora, quando eu falo para você de cidades, pense só de cidade. Cara, cidade é totalmente irregular, é cheio de subida, descida, prédios de diferentes tamanhos, casas de diferentes tamanhos, carros em movimento, pessoas, postes, árvores, ou seja, tem muita coisa, é uma cena heterogênea. Então, quando você vai para esse ambiente de cidades, o processamento em nuvem não funciona muito bem. Por quê? Porque ele tem um algoritmo, esse algoritmo ele é um algoritmo padrão, tá? Só que esse algoritmo padrão ele não funciona muito bem em áreas que são muito heterogêneas, tá? Então ele vai ter um ótimo resultado em áreas rurais, tá? Principalmente de plantação ali, e de área urbana vai ser um pouco mais complexo. Além disso, como que funciona o processamento em nuvem? Você gera as imagens, sobe para um site e o site te manda os produtos prontos, tá? Ou seja, você não tem interferência, você não consegue fazer uma análise ali, tá? E o Tomazelli, que foi um professor meu de fotogrametria, ele frisou uma coisa importante na aula, que foi o seguinte, que a fotogrametria, na sua definição, ela também tem arte, tá? É arte e ciência de você conseguir mapear, né, mensurar objetos através de fotografias métricas. Então é o seguinte, essa parte de arte quer dizer o quê? Existe uma parte empírica que depende do operador, da pessoa que está fazendo ali. Então é importante você fazer uma análise para saber se está com qualidade, se não está, interferir para fazer algumas coisas que você na nuvem você não tem isso, tá? Principalmente se você fazer um levantamento altamente preciso, com pontos de apoio e tudo mais. Aí vindo pro desktop, você tem esses dois softwares que são os principais do mercado aí, os mais conhecidos, existem outros aí, né? Aqui no curso a gente vai ensinar você a utilizar o Agisoft Metashape, que é o russo, que a gente já testou os dois ali, ele tem o melhor custo-benefício, tá? E depois a gente vai falar sobre valores em próxima aula e tudo mais, beleza? Aí depois que você processou, você gera os produtos cartográficos. Aí sim, através desses produtos cartográficos, eu consigo mensurar o terreno, eu consigo obter informações cartográficas para gerar projetos de engenharia, tá? Quais são esses produtos? A gente chama de base cartográfica. Então, quais são os produtos que compõem a base cartográfica? Primeiro produto, mosaico de ortofoto, tá? Ele é uma imagem georreferenciada, tá? Onde você consegue fazer mensurações planimétricas, ou seja, um sistema 2D, e é o principal produto gerado. Quando a gente está falando de imagem georreferenciada, o que seria imagem georreferenciada? Quando você pegar uma imagem de bastante zoom, você vai ver que vai aparecer uns quadradinhos nela que são uma pixel, né? Quando eu digo uma imagem georreferenciada, é que cada pixel dessa imagem possui uma coordenada conhecida no terreno, tá? E é por isso que a gente consegue trabalhar com mensuração nessa imagem. E o mosaico de ortofoto, ele é o principal projeto, ele é o principal produto e a maioria das soluções que vão ser geradas vai ser em cima do mosaico de ortofoto, tá? E existem outros produtos também. Quais são eles? Modelo digital da superfície. Esse aqui é um produto exclusivo da fotogrametria. Você não consegue gerar isso com estação total, com RTK. Por quê? Porque é um modelo tridimensional que ele abrange os objetos acima do solo. Então, ou seja, vai ser aqui destacado, como você pode ver na imagem, ó, as árvores, os barracões, as curvas de nível, ou seja, ali, ó, as curvas de nível também estariam ali no MDT, né? Mas no caso ali, ó, as árvores, os barracões, ou seja, todos os objetos acima do solo, eles são destacados, tá? Então, geralmente você utiliza esse produto para fazer cálculo de altura, cálculo de volume desses objetos acima do solo, e esse é um produto exclusivo da fotogrametria, tá? Aí depois você tem um MDT, se você reparar bem na imagem ali, ó, ele é uma filtragem, ó, é a mesma área, ó, a mesma cena, ó, tá vendo? Essa é a área, MDS, MDT, ó, MDS, MDT. Ou seja, foram filtrados esses objetos, aí interpolados esses pixels e gerada a superfície, tá? Então, dentro da topografia, você já coleta os pontos de terreno. Então, quando você gera MDT, já gera MDT já. Porque você não foi lá e subiu e coletou os pontos de árvore e prédios, tá? Você sempre faz ali em relação ao terreno. Na fotogrametria, primeiro ele gera o MDS automaticamente, a superfície, aí depois um algoritmo vai filtrando esses dados, você vai aprender a fazer isso na prática, interpolando e gerando o modelo digital do terreno,
tá? Então gera esse primeiro MDS automaticamente, filtra MDS e gera MDT. E é a partir do MDT que é gerado as curvas de nível, tá? E as curvas de nível na fotogrametria com drones, né, é muito simples de ser gerado. Depois que você gerou o MDT, basta você ir lá e colocar gerar curvas de nível e escolher qual que é o intervalo que você quer, que é o espaçamento entre elas, e já é gerado automaticamente, beleza? Então esses 4 produtos compõem a base cartográfica: mosaico de ortofoto, modelo digital de superfície, modelo digital do terreno e curvas de nível, beleza? Bom, então era isso que eu tinha para trazer para você aqui nessa aula de fotogrametria, para você entender que existe uma ciência, você entender as fases de um projeto, lembrando que tudo isso que eu falei vai ser aplicado na prática, aonde você vai ter um contato mais próximo, aonde as coisas vão tomando forma, tá? É aí que vai ficando legal o curso, então segue certinho aí o curso, essa é uma parte que vai te dando a base preparatória, e depois você vai começar a trabalhar na prática, que aí é onde eu brinco, né, que é onde a mágica acontece, beleza? Então muito obrigado pela sua atenção. Na próxima aula a gente vai falar sobre precisão e acurácia, que é uma dúvida de muitas pessoas, que é o seguinte: muitas pessoas me perguntam, Manuel, mas a topografia com drones, ela é precisa? Eu consigo precisão? Eu consigo gerar projetos? Então a gente vai falar sobre um case que a gente fez em 2015, comparando numa mesma área a topografia com estação total e a topografia com drones. Então eu te espero na próxima aula. Até mais!